Caros espectadores, hoje é o dia 23 de maio de 2024 e nesse vídeo vamos comentar sobre o assunto mais quente da semana, que foi o acidente de helicóptero do presidente do Irã. Vamos lá. Então, primeiro ponto, eu vou falar sobre o ocorrido em si, como foi o acidente. Segundo ponto, eu falo que qualquer um que acuse Israel ou qualquer outro personagem de tal acidente é um fanfarrão. Terceiro ponto, foi de causas naturais. Quarto ponto, não teria por que Israel fazer esse tipo de coisa. E quinto ponto, apesar disso, o regime iraniano não vai mudar. E sexto ponto, conclusão. Me acompanhem. Então vamos lá, o que ocorreu no dia 19 de maio de 2024, esse domingo. O presidente do Irã foi visitar o Azerbaijão, no qual eles fizeram uma usina, uma barragem conjunta entre os dois países. E na volta dessa viagem, o seu helicóptero caiu. Estava no helicóptero o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, o ministro do exterior iraniano, Hussein Abdullahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati, lembrando que não confundir com a República do Azerbaijão, e também o imã da região de Tabriz, Mohammed Ali Hashim. Imã é como se fosse um bispo, o cardeal do islamismo xiita, né? Uma espécie de autoridade religiosa. E claro, mais os seguranças e os pilotos. Então vamos lá. Por que eu digo que qualquer um que acusar Israel ou outro personagem de tal acidente é um fanfarrão e não pode ser levado a sério? Pois, como você pode acusar algo tão sério assim, alguém sem ter provas? Nós podemos, é claro, especular, mas acusar, isso é impossível. Da mesma forma como não tem como a gente saber quem assassinou Kennedy, quem está por trás, quem assassinou Rabin, quem também até mesmo no ano passado, o chefe do Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sim, existem muitas indicações, quem provavelmente teria feito isso, podemos analisar, especular, mas acusar, jamais. Então, por isso fica a dica, qualquer um que acuse sem dar provas é um fanfarrão. Então, o terceiro ponto, o que houve lá? Como foi esse incidente? O que nós sabemos? Era um helicóptero americano, um helicóptero Bell antigo, de apenas um motor, com fraca manutenção, pois o Irã está sancionado pelos Estados Unidos, então eles não tinham peças de reposição, ou mal tinham. Inclusive o ministro do exterior iraniano antigo, antes desse, qual era o nome dele? Avazi, eu acho. Ele, inclusive, acusou os Estados Unidos de maneira fanfarrona, responsável, deles serem responsáveis por causa dessas sanções. Mas tá bom, e quem é que mandou o Irã usar tais helicópteros? Por que não usaram helicópteros russos ou outros? Então, isso, é claro, é uma irresponsabilidade, eu creio. E também a região que eles voaram estava com mais condições de voo e visibilidade. Eu pesquisei que no dia anterior o Serviço Meteorológico Iraniano emitiu um alerta cor laranja para aquela região. E lembrando que eles estavam voando com outros 2 helicópteros. E esses 2 helicópteros eles chegaram no seu destino. E o que pode ser, que é possível, que em geral acidentes, tanto com armas e, nesse caso, aviões, helicópteros, geralmente é feito por profissionais experientes, pois acham que têm experiências e não precisa prestar atenção em
alertas mínimos. Então, isso é possível que tenha acontecido. Eu estou aqui especulando. Mas é claro, no final, nós que acreditamos que Deus está do nosso lado, Ele que fez isso e que, na minha opinião, isso é um milagre de primeira categoria. Obrigado, Deus. E o quarto ponto, por que Israel não poderia fazer isso, né? Pois uma coisa é você matar cientistas, matar generais. Agora, você matar um presidente, isso é um ato de guerra declarado explicitamente. E não só o presidente, tinha também aqui o ministro do exterior do Irã, que era um sujeito bem articulado, e outros. E também, se Israel fizesse isso, lembrando que esse voo partiu do Azerbaijão, e o Azerbaijão é um país aliado de Israel. Israel estaria também queimando seu aliado, Azerbaijão. Outro ponto, de acordo com o oficial anônimo israelense, citado pela agência de notícia Reuters, ele também afirmou: não fomos nós que fizemos isso, para que fique registrado. E o último ponto nesse aspecto foi que o próprio Irã, oficialmente, confirmou que isso foi um acidente causado por motivos meteorológicos, pelo tempo, digamos assim. Apesar de, como eu ter falado, o ex-ministro do exterior iraniano, Zarif, culpar irresponsavelmente os Estados Unidos por causa das sanções que não possibilitaram partes de reposição para esse helicóptero iraniano. Agora vamos ao quinto ponto. E como isso influenciará o Irã daqui para frente? Como isso vai influenciar o conflito? Olha, não vai mudar o regime. O presidente do Irã, ele não é o seu líder máximo. O líder máximo é o líder supremo é o Ayatollah Ali Khamenei, o qual é um cargo vitalício. Mas isso não significa que o presidente é um fantoche. Você imagina o seguinte, imagina que o Irã ele é uma grande empresa, no qual o Ayatollah ele é o dono dessa empresa. Portanto, ele é que diz qual a direção que a empresa tem que ir e ele tem poder de veto. No entanto, quem é o gerente da empresa e responsável pela sua eficiência ou não, esse seria o presidente do Irã. Portanto, uma empresa mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha uma visão ambiciosa, mas se tem um gerente fraco, incompetente, essa empresa não vai chegar longe. Mas se sim, o gerente ele é enérgico e competente, essa empresa pode chegar longe. Ibrahim Raisi, ele era um gerente eficiente, digamos assim, no sentido cruel da palavra. Ele foi conhecido como o açougueiro de Teherã, que no final dos anos 80 ajudou a enforcar e matar opositores, e ele era assim da linha mais conservadora, mas conservadora no sentido ruim, que implementava as medidas draconianas do regime iraniano, medidas de repressão, e ele justificava que era até um ato divino, ele dizia. E também o seu ministro do exterior, não menos importante, o Hossein Abdullahian, também era um sujeito muito eficiente, que conseguiu articular diversas conexões, tanto com países na América Latina, com países na África, como com todos os aliados xiitas do Irã, com a Rússia, China e tudo mais. Então é o seguinte, o Irã, como eu falei dessa fábrica, imagina que o Irã é uma fábrica, de fato ele é uma fábrica de terrorismo mundial. E agora o gerente eficiente que eles tinham, o gerente principal que era o Ibrahim Raisi e o outro gerente, digamos gerente do exterior, o Abdullahian. Então
empresa de terrorismo mundial perdeu esses gerentes, pois vocês podem ter certeza, caros espectadores, se o Irã ele alcançou uma articulação tão poderosa no Oriente Médio através dos seus proxies, como o Hezbollah, as milícias xiitas do Iraque, da Síria, os Houthis no Iêmen e outros personagens, se eles alcançaram tamanha eficiência tanto no empoderamento e no controle desses seus aliados e proxies, com certeza o ex-presidente do Irã, Raisi, e os outros têm participação nisso. Então, lembrando, para concluir, o regime iraniano não vai cair, vai continuar o Ayatollah, porém ele tomou um grande golpe. Ele perdeu os seus gerentes competentes principais. Então é isso, caro espectador. Ficamos aqui, curta e compartilhe. E para finalizar, eu digo o que eu venho dizendo em todos os vídeos. Essa guerra, ela também é uma guerra espiritual e Deus está do nosso lado, ou Hashem, como falamos em hebraico. E o que aconteceu nesse domingo foi só mais uma prova disso, no qual foi executado um milagre de primeira categoria. Então é isso, ficamos por aqui, caros espectadores. Curta, compartilhe, deixe o seu like e siga-nos também na nova página no Instagram. Shalom, uleitraot.